Quem aí está satisfeito com uma nova taxinha chamada FDI, que começou a ser cobrado ano passado, de 1% sobre o faturamento bruto de cada um de nós? 1% ano passado, 1,2% esse ano, vai para 1,4% ano que vem. Eles colocam em doses homeopáticas e vão colocando, e vão criando novas taxas, e a gente vai aceitando. Esse ano eu vendi uma soja, fui receber dia 30 de abril, Marcolinho. Dia 30 de abril eu tinha um recebimento de soja, e eu estava viajando, eu estava no Hotel Cajame, e bateu o pagamento lá no dia 30 do 4, dia 1º de maio era feriado, dia 2 eu olhei o extrato e vi que o pagamento veio faltando um valor. E era o Irajã, da MAGE. E liguei pro Irajã, eu olhei aqui, tá faltando um valor, o que foi? Porque saiu limpa e seca, não tinha umidade, não tinha desconto. O que foi? Foi royalty? Faltou algum crédito de royalty? Eu tenho crédito de royalty sobrando. O que foi o desconto? Ele não, foi uma nova taxa, ele me mandou a lei, me mandou um calhamaço de coisa no WhatsApp. É uma nova taxa lá do Maranhão, chamada CGE. Vocês também devem ter passado por isso, 1,8% sobre o faturamento bruto. Mas alguns BOs aqui, desses caras que estão comandando o nosso país, o nosso estado, fazendo maioria no Senado, maioria na Câmara Federal, e a gente aqui aceitando. Quem já ouviu falar aí de CRD, para conseguir uma renovação de licenciamento ambiental, para conseguir uma renovação de custeio no Banco do Nordeste, eles vão plantando as dificuldades para colher facilidades. E a gente vai aceitando, a gente vai entrando na deles. Quem aí já ouviu falar de hidrômetro em poços tubulares? Quem aí já ouviu falar em cobrança de energia solar das placas solares? Então, meus amigos, eu sinceramente, eu tive um dia, Marcolinho, em Cuba, em 2018, em Havana. E bastou eu ficar 24 horas em Cuba, em 2018, entre o primeiro e o segundo turno da política, naquela eleição que o Bolsonaro levou a facada e foi eleito presidente pela primeira vez. E aqui o governador, acho que era o Wellington, em 2018, foi reeleito pela 4ª vez governador no primeiro turno, aqui no Piauí. Bastou eu ficar 24 horas em Cuba para eu entender qual é o plano, qual é a estratégia da esquerda para o nosso Brasil. É um plano desenhado, que é o que já acontece em Cuba. Eu não fui na Venezuela, mas eu acho que é o plano que está sendo implantado na Venezuela, que era um dos países mais ricos da América do Sul até 20 anos atrás, e que está na miséria, está quebrado. É o plano da implementação do socialismo e do comunismo. De que maneira? Vou falar para vocês de que maneira, que é o que eu vi em Cuba. Eu vi em Cuba. E mais vale você ver uma vez do que ouvir falar 100 vezes que Cuba é isso ou que Cuba é aquilo. A gente ouve falar. Quando você vê e conversa com os cubanos, que falam quase um portunhol a nossa língua, eu e a Gema contratamos lá uns 2 guias para andar com a gente lá durante um dia todo, almoço, jantar, não sei o quê. Você conversa com os caras são simpáticos, adoro o brasileiro, e contaram para nós a realidade deles. Simples, vou falar para vocês. A chance do cubano reverter a situação do comunismo e do socialismo em Cuba é 0. 65% da população depende do governo. Vou repetir. 65% da população de Cuba é dependente de assistencialismo do governo. Votam para permanência do governo. Qualquer semelhança com o Piauí não é mera coincidência. Piauí deu 77-23 para o Lula em 2022. 77% a 23% para o Lula em 2022.